Olá, hoje a gente vai falar sobre a terapia focada na compaixão, ou TFC. A gente vai explorar uma ideia que pode mudar tudo. E se, para lidar com as nossas dificuldades internas, a solução não for lutar contra a nossa mente, mas sim aprender a ser mais gentil com ela? Sabe aquela sensação? Aquela vozinha interna que não para de criticar, de julgar, de apontar cada falha? Às vezes parece que a gente vive numa batalha constante dentro da nossa própria cabeça, né? Bom, vamos entender isso melhor. Essa voz, que a gente chama de crítico interno, não é só um pensamento que passa rapidinho. Para muita gente, é uma fonte diária de angústia, de sofrimento mesmo. E aqui o negócio fica sério. Uma autocrítica muito pesada não ajuda em nada. Pelo contrário, é na verdade uma forma de se agredir. É como ter um bully morando dentro da sua cabeça 24 horas por dia. E essa dinâmica interna está super ligada a quadros de depressão e ansiedade. Tá, mas por que isso acontece com a gente? A terapia focada na compaixão traz uma resposta bem interessante, que começa lá atrás, há milhões de anos. Ela nos convida a olhar para o nosso cérebro não como se ele tivesse um defeito, mas como um resultado super complexo da evolução. E essa citação do Paul Gilbert, que foi quem criou a TFC, é genial por causa da virada de chave que ela propõe. Nossas lutas, a ansiedade, a autocrítica, nada disso é uma falha de caráter. É só uma consequência de ter um cérebro que foi feito para sobreviver e não necessariamente para ser feliz o tempo todo. Entender isso já tira um peso gigantesco das costas, porque significa que a culpa não é nossa. E aqui a gente vê bem onde está o conflito. A gente tem um cérebro antigo, programado para a sobrevivência, com reações automáticas para qualquer ameaça. E por cima dele a gente tem um cérebro novo que é capaz de pensar sobre si mesmo, de imaginar, de planejar o futuro. O problema é que esse cérebro novo pode usar a imaginação para criar ameaças que nem existem, e aí ele fica preso em loops de preocupação, ativando aquele sistema de alerta antigo sem necessidade nenhuma. Para a gente não se perder nessa complexidade toda, a TFC oferece um tipo de mapa. Pensa que a nossa mente é regulada por 3 sistemas emocionais principais, e entender como eles funcionam é o primeiro passo para a gente conseguir encontrar um equilíbrio. Então, vamos lá. Primeiro, o sistema de ameaça. É o nosso alarme interno, sempre procurando perigo. Depois, o sistema de impulso. É o motor que faz a gente ir atrás de coisas, de recompensas, sabe? Tipo, checar o celular ou buscar uma promoção no trabalho. E por último, o sistema de acalento. É ele que traz aquela sensação boa de calma, segurança e conexão. O problema é que, no nosso dia a dia, o alarme e o motor vivem ligados no máximo, né? E quando a gente passa tempo demais no modo alerta, ou naquela busca sem fim por mais e mais, sem nunca dar um espaço para o sistema de acalento, o resultado a gente já conhece: ansiedade, estresse e esgotamento. O grande objetivo da TFC, então, é justamente fortalecer esse sistema de acalento para trazer a nossa mente de volta para o eixo. E como é que a gente fortalece esse sistema? A resposta da TFC é com a compaixão. Mas olha, não é aquela compaixão que parece um sentimento meio vago, tipo ter pena. Nada disso. Aqui, a compaixão é uma habilidade de verdade, algo que a gente pode treinar e desenvolver de propósito. Pensa nela como um músculo. Essa definição aqui é fundamental. A compaixão tem 2 partes. A primeira é a sensibilidade, ou seja, a coragem de olhar para o sofrimento, de não fugir dele, e a segunda é o compromisso de fazer alguma coisa a respeito, de tentar aliviar ou prevenir essa dor. É uma mistura de sentir e agir. E a compaixão vem de um lugar muito profundo. Esse esquema mostra que tudo começa com o cuidado básico que os mamíferos têm com os filhotes, uma coisa bem fisiológica mesmo. Nos seres humanos, esse instinto evoluiu com a nossa inteligência social, com a empatia, com a consciência, e se transformou nessa compaixão complexa que a gente conhece. É um caminho que vai do instinto puro até a emoção mais elaborada. Ok, mas como essa habilidade se desenvolve na gente? A TFC bebe muito da fonte da teoria do apego. A ideia central é que o jeito que a gente aprende a se tratar hoje é, em grande parte, um reflexo de como fomos tratados lá na infância. Esse modelo ajuda a gente a visualizar. Os nossos cuidadores funcionam como uma base segura que nos encoraja a explorar o mundo e um porto seguro para onde a gente volta para se sentir acolhido. Com o tempo, a gente internaliza essas qualidades e elas viram nosso próprio modelo de autocuidado. Mas se essa experiência lá no começo não foi tão boa, pode ser bem mais difícil aprender a ser gentil consigo mesmo na vida adulta.
E aqui a diferença fica gritante. De um lado, a mentalidade da autocrítica. Ela funciona a partir do sistema de ameaça. Ela diz, você precisa competir, ser perfeito para ser aceito. E o resultado disso é vergonha e isolamento. Do outro lado, a gente tem a mentalidade da compaixão. Ela vem do sistema de acalento. O foco dela é no cuidado, ela nos dá coragem para lidar com as falhas e nos lembra, tudo bem ser imperfeito, você ainda merece cuidado. É uma mudança de jogo total. Então, no fim das contas, qual é o grande objetivo disso tudo? O que a TFC quer construir não é uma mente que não tem mais problemas. Isso não existe. A ideia é construir uma mente que sabe como ser gentil consigo mesma quando os problemas aparecem. A grande virada de chave é essa aqui. Mudar o nosso relacionamento interno. É sair de um lugar de conflito, de briga, e ir para um lugar de cuidado, de apoio. É literalmente parar de fazer bullying consigo mesmo e começar a se dar suporte. E os resultados disso são profundos. É desenvolver uma voz interna que te coloca para cima. É aprender a se acalmar, a se sentir em segurança. É cultivar a coragem que só a autocompaixão pode dar. Resumindo, é aprender a ser um porto seguro para si mesmo. Para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. A terapia focada na compaixão nos convida a pensar nessa possibilidade. A nossa mente não precisa ser um campo de batalha. Com entendimento, com prática, ela pode se tornar a nossa maior fonte de força, de sabedoria e de apoio.